Então, meu povo, vamos lá. Deixa eu acertar aqui a câmera. Assim tá melhor. A gente hoje vai falar sobre Êxodo, né? O livro de Êxodo, essa primeira parte. E tem um detalhe que eu esqueci da matéria de Gênesis de falar com vocês, que também é importante vocês saberem, né? Os nomes, em boa parte do passado, eles estavam relacionados ao que aconteceu com a pessoa, ou ao caráter da pessoa, estava relacionado à personalidade, alguma coisa desse tipo, né? Então, a gente esqueceu de conversar um pouquinho sobre os nomes, né? E de repente até coloco na prova uma questãozinha para vocês, só para ter em memória, né, em pauta isso na prova, na próxima prova, tá? Por exemplo, esse eu não vou cobrar na prova não, tá? Vou cobrar os patriarcas. Aí vocês gravem. Mas Adão significa terra vermelha, né? Ou seja, deve ser o tipo de terra que Adão veio, né? E Eva significa ser vivente, que foi o que Deus, né, tornou, né, depois que criou o homem, né? Diz que o Senhor os formou e os fez alma vivente, né? Que interessante. Aí os patriarcas, sim, eu cobraria, né? Abraão, que significa pai de muitos, pai de uma multidão, pai de nações, né? Isaac, o que significa Isaac? Riso. Ele ri, aquele que ri. Não foi isso que ele trouxe? Não foi a alegria que ele trouxe para Sara, que não podia gerar? Né? Então está relacionado à chegada dele no mundo, né? Por uma estéril. Né? Jacó. Antes, Jacó significava usurpador, suplantador. Em algumas versões diz que é aquele que quer levar vantagem, trapaceiro, né? Mais ou menos assim. Lembra da história da primogenitura? A gente não chegou a falar na matéria passada sobre Gênesis, sobre a história da primogenitura, mas lembra que ele e Rebeca se juntaram e ali ele tomou a bênção do irmão de Esaú, lembra? Fez o pai pensar que era Esaú, o pai já não estava, né, com a visão meia turva e deu a bênção a Jacó. Jacó teve que fugir e Esaú, né, perseguia ele, depois Deus tratou eles com perdão e tudo mais. Então o nome Jacó significava isso. Quando Jacó, no Val de Jaboque, luta com Deus, ele passa a ser Israel. E Israel é um nome que quer dizer homem de bravura, homem que luta com Deus, em algumas versões homem de garra. No hebraico, na versão hebraica, né, a origem do nome Israel significa guerreiro de Deus. Olha que interessante. Então, os nomes estavam relacionados às pessoas. José significa Deus multiplica, ou aquele a quem é acrescentado. Nem preciso dizer como é que foi a vida de José, né? Do poço, né? Do fundo do poço ao reinado do Egito, ao governo do Egito. Então, os nomes estão relacionados às pessoas. Então, o que eu poderia, de repente, cobrar numa prova? Os 4 nomezinhos de Gênesis, que eu acho que é legal vocês saberem o significado, e até sabendo o significado, vai saber a chamada de cada um e como é que eles vieram ao mundo, né? Então, Abraão, pai de multidão, pai de muitos, pai de nações. Isaac, riso, aquele que ri. Jacó, suplantador, enganador, usurpador, quem quer levar vantagem. Israel é um homem que vence, é um homem de bravura, é um homem de garra, é um guerreiro de Deus, né? E José, né? Jacó vira Israel, né? Não é uma quarta pessoa não, né? Vamos lembrar, Jacó é o que luta no Val de Jaboque com o anjo e Deus, né, muda o nome dele para Israel. Aí ele passa a ser guerreiro de Deus. E José, que significa quem multiplica, aquele a quem é acrescentado. Foi o que aconteceu na vida deles, tá bom? Eu queria deixar bem clara essa partezinha aí, porque quando a gente começar em Êxodo agora, eu já quero de cara falar o que significa Moisés, tá bom? Então, primeiro significado de Êxodo, que é o livro que a gente vai falar em questão. Êxodo significa saída, vem do grego a origem desse nome. E não é o que aconteceu? Não vai narrar a saída do povo de Deus do Egito, da escravidão, das mãos de Faraó? Quem já assistiu os filmes viu como é que aquele povo sofria, né, gente? Então, assim, Êxodo, saída, beleza? Moisés, né? Como a gente falou de nomes, eu precisava falar com vocês de Moisés. Significado do nome de Moisés, tá? Deixa eu só tirar uma cola aqui. Uma cola, é mole? Mo é uma língua egípcia, né, já que ele foi criado no Egito.
e significa águas. E Isés significa preservado. E não é o que aconteceu na vida de Moisés? Ele foi preservado das águas. Então vamos começar a embarcar, fazer uma viagem no livro do Êxodo, de Êxodo. Êxodo começa com uma perseguição às crianças, né? E Moisés, a mãe dele ainda consegue esconder ele por um tempo. Depois ela bota ele num cesto de junco betumado e lança ele no rio. A irmã fica de longe observando, né? E ali quem pega ele? A filha de Faraó. Ela vai lá e cuida dele, né? E vira a mãezinha dele, digamos assim. Ela vai cuidar dele no palácio, né? E ele começa a história dele, ele vive como um príncipe, ele conhece o palácio, ele conhece a cultura, ele conhece... Lembra da matéria passada, né? Que a maior autoria que a gente pode dar ao Pentateuco é claro que é dele, porque ele conhecia tudo ali. Ele foi criado ali desde bebezinho, naquelas redondezas todas, né? De repente Moisés vai e comete um assassinato, né? A gente vai ver isso logo no comecinho da história dele. Ele mata um egípcio, aí ele foge para Midian. Lá em Midian ele se encontra com Jetro, que vai virar seu sogro, aí tem toda uma história. Ele vai casar com Zípora, então Zípora é a esposa de Moisés, ó, vai aprendendo os nomes. Não que eu cobraria na prova, tipo, vai cobrar um nome na prova, Rose? Vou cobrar Moisés. Vocês têm que saber. Quem é Abraão? Isaac, Jacó, José, Israel, Moisés, certo? A esposa de Moisés era Zípora. Não vou ficar cobrando isso em vocês na prova, daqui a pouco vocês estão tudo embaralhados. Então era Zípora. O primeiro filho dele se chamou Gerson, que quer dizer peregrino fui em terra estranha. Ele estava numa terra estranha, né, fugitivo, e ali ele foi pai. E no capítulo 3 já vai narrar aquela passagem linda da sarça ardendo. Sarça é uma moita, deixa eu botar aqui minha cola. É uma moita de capim verde, né? Só que ela ardia, ela queimava, mas não se consumia, aquela chama não apagava. Foi o primeiro encontro de Moisés com Deus, que é quando Deus chama ele tem medo, ele fala que ele não é um varão eloquente de voz. Quem sou eu para ir até Faraó? Ele se sente incapaz, como às vezes nós nos sentimos, né? Eu não vou fazer essa obra, eu não sou capaz de concluir, de fazer um evangelismo, eu não sei falar das coisas de Deus, eu vou ajudar, mas como eu posso ajudar? Eu não sou capaz, a gente vai sempre se diminuindo, né? Só que o Senhor, ele tem novidade pra gente nessa aula hoje de Êxodo, né? Que Deus chama realmente aquele que não tem capacidade de falar. A gente não tem como definir se Moisés ele era gago, se ele de repente era bruto, né, na hora dele falar, qual era o problema na fala que ele tinha, mas ele disse que ele não era um varão eloquente no falar. Então ele tinha algum problema de fala, ele poderia ser fanho, tinha alguma coisa que o impedia e fazia ele sentir medo no falar, mas Deus disse para ele, vai lá que o eu sou tá te enviando. Então eu já quero começar a rabandar a subcantarás nesse vídeo, falar com vocês que está se sentindo talvez incapacitado para fazer alguma coisa, que o eu sou quer te enviar. Tá vendo como é que tá o grupo a todo vapor? Uns estudam, fazem prova, outros estão sentadinhos ali, recebendo alimento para ajudar o próximo. Outros estão aí como o... Ai, meu Deus, agora me fugiu. Meu amigo Douglas aí, correndo aí no bairro aí, com o carro dele, né, dando para o Senhor o horário dele como um carro de som aí. Então, cada um trabalha de um jeito na obra. E o Senhor chama cada um de uma forma. A gente tem as meninas que dançam na coreografia para o Senhor. A gente tem uma equipe que louva para o Senhor. E a cada um o Senhor chama. Eu respeito todo mundo. Eu só não consigo aceitar que existam jovens que não consigam se envolver em nada na obra do Senhor, consigam se encontrar em lugar nenhum na obra do Senhor. Então é um caso para a gente refletir. Ai, Rose, mas eu não sou capaz, não sei fazer nada para Deus. Sabe sim, o eu sou te carabanda subcantarás, ele te capacita para você ser alguma coisa, ele te capacita para você conseguir chegar a algum lugar, fazer algo para a obra do Senhor. E assim começou a história de Moisés. O eu sou o enviou e ele foi até Faraó. Aí vamos ver se eu ainda lembro aqui as coisas que aconteceu. O primeiro sinal, deixa eu ver aqui. Tudo isso está no livro lá, ó. O primeiro sinal, ó. Coloca a mão no peito. Ele colocou a mão no peito. Olha para a mão ficou leprosa. Agora põe no peito de novo. Aí a mão ficou sã, ficou curada. Foi o primeiro sinal para Faraó, para ele deixar o povo ir. O segundo, pega a vara, põe no chão. Deixa eu ver se foi a vara mesmo o segundo. Isso aí. Foi a vara? Não.
O primeiro, corrigindo, o primeiro foi da vara, né? Que ele lança a vara em terra e a vara vira uma cobra, né? O sinal de Faraó, Deus cobrando de Faraó para deixar o povo ir. A vara vira uma cobra. O segundo, a mão do peito, fica leprosa. Quando olha de novo, a mão tá boa de novo. O segundo sinal, e nem assim Faraó acreditou, né? E o terceiro sinal que fez foi a água do rio Nilo. Falei assim, derrama a água do rio Nilo. Deixa eu confirmar se é do rio Nilo mesmo, gente, que às vezes minha mente... Isso mesmo, as águas do rio, né, que diz. Toma das águas do rio e as derramarás na terra. Na terra seca. E as águas que tu vai tomar em sangue se tornará. Ou seja, as águas se tornarão em sangue. Nem assim Faraó, né, resolveu deixar o povo ir. Aqui eu quero começar a primeira enquete assim com vocês. Não vai virar o desafio não, porque o desafio vai ser outro, tá? Vai ser um pouquinho mais fácil. Primeira enquete. Aqui a palavra do Senhor diz que Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Aí fica uma pergunta pra gente. Deus endurece o nosso coração? É possível que haja esse enrijecimento? Ou Deus endurece o coração, às vezes, talvez do nosso patrão, ou dos nossos pais, ou de alguém, né? Quando Ele quer nos provar, Ele quer ver realmente como é que está a nossa fé. Ele às vezes permite esse endurecimento. O que vocês pensam a respeito disso? A gente vai tratar isso daqui a pouquinho no próximo vídeo.